Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as ideias do Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, que com certeza vocês vão gostar muito. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, ou pelo menos viu a imagem dele, que esse é um personagem muito caricato. Então, nós temos aqui o Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900. Então, Nietzsche como eu disse, que é um personagem muito caricato, vejam essa imagem dele, com esse bigodão, muitas pessoas já devem ter visto, né, memes ou alguma coisa semelhante na internet, e ouvido falar desse cara aí. Muitas pessoas conhecem ele por frases como Deus está morto, que ele era ateu e etc. Então, na verdade, nós não vamos aprofundar muito no Nietzsche hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma das ideias dele e vamos relacionar a uma obra literária que eu particularmente gosto muito. Então, vamos lá. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche, ele escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e a ciência. Ele, em seus livros, ele fazia uma verdadeira crítica sobre os crentes no além-mundo. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, ele fala, ele critica essas pessoas que fazem sacrifício do seu corpo, dos seus desejos, do seu ser aqui na Terra, em função de um benefício de outra vida, que não se sabe nem se virá. Isso segundo o pensamento de Nietzsche. Dentre essas ideias interessantes que ele traz, ele fala sobre a vontade de poder, a morte de Deus, o Übermensch e o eterno retorno. Übermensch é um termo em alemão que ele quer dizer o super-homem. Então, Nietzsche, ele acredita que o homem não tem que ser bom porque ele teme a Deus ou ele segue alguma religião, ele tem que ser bom porque ele busca superar a si mesmo, evoluir, tornar-se o super-homem, o homem que evolui independente de um medo de um Deus ou não. E a ideia do eterno retorno, que muitas pessoas confundem com a lei do retorno, é uma ideia diferente, muito interessante, que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Então, veja só, sua filosofia central é a ideia de afirmação da vida, que envolve questionamento de qualquer doutrina que drene uma expansiva quantidade de energias. Quem convive assim com pessoas cristãs, ou de algum outro tipo de religião, vou falar das religiões cristãs, que são as que eu mais conheço, também não é uma regra, né? Não estou falando de todos, estou dizendo assim, de alguns, de coisas que, inclusive, eu vivi enquanto cristã. Então, a pessoa se condena pelo pecado, porque nós temos um corpo e nós temos um espírito. O nosso corpo, ele quer viver mundanamente, ele tem impulsos mundanos, né? Já o nosso espírito, ele é elevado dentro de nós, nós temos uma consciência que nos direciona para coisas nobres, né? Nossa alma, porque, segundo algumas religiões, que nós temos Deus dentro de nós, né? Então, a nossa alma, nosso ser se entristece quando nós fazemos coisas que vão contra esses princípios. Então, quando a pessoa está envolvida numa religião e ela vive se condenando, tudo que ela faz, ela fica tentando fazer uma coisa certa, porém ela só faz as coisas erradas, né? Digamos assim. Então, ele fala que isso drena muita energia da pessoa, certo? Então, ele é crítico do que ele chama dos crentes do além-mundo. E ele é muito polêmico, né? A biografia dele é particularmente interessante.
Então, vale a pena dar uma olhada. Mas onde nós vamos nos concentrar hoje sobre Nietzsche? Nós vamos estudar um pouquinho sobre a lei do eterno retorno. Então, aqui eu coloquei uma imagem do Ouroboros, que é um signo para a eternidade, quer dizer, uma coisa, ó, infinita, né? Você vê que ela não tem fim. E o que seria, então, essa lei do eterno retorno, né? O que seria isso? Eu vou ler esse texto aqui para vocês, que foi retirado de H e a Ciência, que aí vocês vão ter uma ideia do que seria essa lei do eterno retorno e nós vamos discutir um pouquinho. Então, olha só, eu refiz um recorte, porque é particularmente grande o texto, para não ficar cansativo para vocês, eu fiz esse recorte. Então, veja só. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu vives agora, como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer, e cada pensamento e suspiro, e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida, há de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência. Então essa aqui, segundo Nietzsche, é uma fórmula para a gente analisar a nossa vida. Será que nós estamos vivendo uma boa vida? Basta você fazer, colocar a sua vida em cima desse teste. Pensa, e se esse demônio chegasse para você, esse ser, esse anjo, e dissesse que tudo que você está vivendo hoje, essa sua vida completa, desde que você nasceu até aqui, que você vai vivê-la novamente, mais uma vez, e depois mais outra, e outra, e outra. E essa ação, cada ação que você faz na sua vida, cada decisão, cada experiência, você vai vivenciá-la novamente. E aí, você ficaria feliz ou ficaria triste? Essa aí é uma boa ferramenta para a gente analisar a nossa vida, se nós estamos vivendo uma vida bem vivida. E aí, vocês estão vivendo uma vida bem vivida? Se pensarmos dessa forma, nós vamos encarar a nossa vida com mais responsabilidade, não? Já que nós vamos vivê-la eternamente, então nós temos que torná-la da melhor maneira possível, correto? Dentro das nossas possibilidades. Então, vamos lá. Quero apresentar para vocês aqui esse livro de Milan Kundera, chama A Insustentável Leveza do Ser. Por que eu estou trazendo esse livro aqui para vocês? Porque é exatamente sob esse pano de fundo da Lei do Eterno Retorno que o autor começa essa obra aqui. Esse livro está entre os 5 melhores livros que eu já li, que eu mais gostei, que mais me transformou, que mais mexeu comigo. É simplesmente fascinante esse livro. Então, ele diz aqui, ó, o grande romance de amor e erotismo de um escritor condenado ao silêncio em seu próprio país. Então, hoje eu tenho essa versão aqui, ó, que eu ganhei de uma amiga, tá? Só que a versão que eu li a primeira vez foi essa aqui, foi essa edição. E eu gostei muito, muito mesmo. Foi uma amiga minha também, uma outra amiga que me emprestou, eu li e gostei muito. Tem um filme também sobre ele, o filme também é muito bom. Com Daniel Day-Lewis, a Juliette Binoche e acho que é Lena Owen, se eu não me engano. Muito bom. Então, quem é Milan Kundera, né? De forma bem resumidinha aqui, palavras do próprio autor, o que ele diria da biografia dele, ele diria: Milan Kundera nasceu na antiga Tchecoslováquia em 1975, instalou-se na França. Pronto, um escritor muito reservado, não dá entrevistas, ele não vive uma vida pública. Ele nasceu no dia 1º de abril de 1929 em Brno, na
A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, então, ela é uma obra extremamente filosófica. Ela fala da... Traz aqui a história de 4 pessoas, são 2 casais. O Tomás e a Teresa, a Sabina e o Franz. E o que é interessante dessas 4 pessoas é que elas sintetizam os arquétipos de homem e mulher. Se você mulher ler esse livro, você vai ver que você tem um pouco de Sabina, um pouco de Teresa. E se você não se identificar totalmente para o lado da Teresa nem para o da Sabina, você vai encontrar coisas em você, tanto da Sabina quanto da Teresa. De repente, você é uma mistura. E a mesma coisa o homem. O Tomás e o Franz, vocês vão ver que ou vocês são totalmente Tomás, ou vocês são Franz, ou vocês são uma mistura dos dois. Mas não tem como ler esse livro e não se identificar com os personagens, entende? Então, vamos lá ver um pouquinho, então, dessa história, né? Ele é extremamente filosófico, esse livro. O autor, ele traz muitos questionamentos filosóficos interessantes. Então, veja o que ele fala aqui, olha. Cada gesto carrega o peso de uma insustentável leveza. Isso é o que fazia com que Nietzsche dissesse que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos. Então, ele no livro aqui, ele fala da obra de Nietzsche, né? Ele fala da ideia de Nietzsche, que é o eterno retorno. Então, ele fala que é um dos mais pesados fardos. Já imaginou você pensar que a sua vida vai se repetir 1, 2, 3, infinitas vezes? Se o eterno retorno é o mais pesado dos fardos, nossas vidas sobre esse pano de fundo podem aparecer em toda a sua esplêndida leveza. Então ele fala aqui, ó, que apesar da ideia do eterno retorno ser o mais pesado dos fardos, nossas vidas sob esse pano de fundo pode aparecer em toda a sua esplêndida leveza. Então ele traz aqui, ó, o pesado, o mais pesado dos fardos e a mais esplêndida leveza. Aí ele faz o questionamento, olha só. Mas, na verdade, será atroz o peso e bela a leveza? Quer dizer, será ruim o peso e boa a leveza? Certo? Será negativo a ideia do peso e positivo a ideia da leveza? O que vocês acham? Então, ele diz assim, ó, o que escolher? O peso ou a leveza? O que vocês escolhem? Então, olha que interessante que ele traz aqui, ó. Foi a pergunta que Parmênides fez a si mesmo no século 6 a.C., olha lá, ó. Época em que recentemente havia surgido a filosofia. Parmênides foi um dos pré-socráticos, né? Dos filósofos que buscavam a arché, a origem de tudo. Então, ele fala assim, segundo Parmênides, o universo está dividido em duplas de contrários, olha lá os opostos, né? A luz e a obscuridade, o grosso e o fino, o quente e o frio, o ser e o não ser, que é onde se concentra a ideia de Parmênides, né? Ele considerava que um dos polos da contradição é positivo, o claro, o quente, o fino, o ser, o outro negativo. Essa divisão em polos positivo e negativo pode nos parecer de uma facilidade pueril. Mesmo em um dos casos, o que é positivo, menos em um dos casos, o que é positivo, o peso ou a leveza, né? Então, quer dizer assim, nos outros casos, essa divisão parece fácil, mas e no caso da leveza e do peso? Qual é o positivo e o negativo? Então, ele mesmo respondia, ó, o leve é positivo, o pesado é negativo. Teria ou não razão? Essa é a questão. Uma coisa é certa, a contradição pesado-leve é a mais misteriosa e a mais ambígua de todas as contradições. Aí, por que ele traz toda
esse questionamento filosófico. Por quê? Porque o Tomás, um dos personagens do livro A Insustentável Leveza do Ser, ele estava num dilema, se ele ficava ou não com a Teresa. Tomás era um cara que, um médico bem-sucedido, que adorava pegar mulheres, ele era um mulherengo terrível, até interessante como que as técnicas que ele tinha para não se apegar às mulheres, e uma fórmula que ele utilizava cada vez que ele tinha um encontro sexual com a mulher, ele resumia ela por meio de uma fórmula. 3 características dela do ser que só era possível descobrir durante o sexo. Não tinha como descobrir essas coisas da pessoa sendo amigo, sem ter aquela relação sexual. Então, ele era frio nesse sentido, porém, ele era um cara sentimental e ele tinha muita compaixão pelas pessoas, por incrível que pareça. Então, ele estava num dilema, porque apareceu a Teresa na vida dele e ele não sabia se ele ficava com ela ou não. E a Teresa veio com todo aquele peso, né? O relacionamento era pesado, o amor era pesado, tudo que envolvia aquilo ali era pesado, em contraposição à vida dele, que era totalmente leve, ele saía com a mulher, aí não dormia junto, dormia na casa dele, fazia o sexo e já se afastavam, quer dizer, ele vivia de forma leviana, leve. E a Teresa trouxe esse peso na vida dele, né? Então, se a gente for pensar nessa questão aí, comparando a questão do peso e da leveza ao relacionamento humano, a gente pode fazer algumas reflexões, né? Então, vamos pensar assim, até vou usar essa imagem aqui para representar, olha, a leveza ou o peso. Então, vamos pensar assim num relacionamento. Às vezes você tem uma namorada ciumenta, ela é cansativa, ela pesa na sua mente, ela te controla, enfim, vocês com certeza devem ter vivido já essa experiência. Ou vamos pensar do lado da mulher, a mulher tem um namorado ciumento e ele seja o pesado da história, né? Só que quanto mais uma coisa é pesada, mais ela é atraída para o centro da Terra, não é? Segundo as leis da física, que a gravidade atua sobre nós, né? Então, quanto mais nós formos pesados, mais nós estaremos próximos da Terra, né? Quanto mais leve, mais você flutua, se distancia, enfim. Então, aqui tem um exemplo da peninha, né? E aqui o peso que o homem está carregando. Então, quer dizer, se ao mesmo tempo que aquela namorada, aquele namorado, aquela coisa, aquela situação que te faz sentir pesado, ao mesmo tempo que ela te cansa, ela também te dá sentido, porque você está firme na terra, você está atraído pela terra, né? Você tem sentido, você tem foco, você tem direção. E no momento que você se afasta disso, você fica leve, você não tem mais aquele peso, aquela cobrança, todas aquelas coisas para enfrentar. Então, você fica zen, você pode fazer o que você quiser, você pode sair, você pode. Enfim. Aí eu pergunto: o que vocês escolheriam? A leveza ou o peso? Nesse sentido, né? Então, olha só. Aí, o que o autor coloca aqui? Olha, o mais pesado fardo nos esmaga, nos faz dobrar sobre ele, nos esmaga contra o chão. Olha o que ele diz. Na poesia amorosa de todos os séculos, porém, a mulher deseja receber o peso do corpo masculino. O fardo mais pesado é, portanto, ao mesmo tempo, a imagem da mais intensa realização vital, não é? Quanto mais pesado o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida e mais ela é real e verdadeira. Olha só.
segundo o autor aqui, né? As reflexões que ele está fazendo aqui. Por outro lado, a ausência total de fardo faz com que o ser humano se torne mais leve do que o ar, com que ele voe, se distancie da terra, do ser terrestre, faz com que ele se torne semi-real, que seus movimentos sejam tão livres quanto insignificantes. Aí complicou, né? A leveza será tão positiva assim? Então diz assim, olha, sentiu um peso, mas não era o peso do fardo, e sim da insustentável leveza do ser. Eu acredito que essa frase aqui, ela é citada quando Tomás, bom, não vou dar spoiler aqui, né, do livro, mas acredito que quando Tomás toma a decisão dele, ele vai sentir esse peso, olha, o peso da insustentável leveza. A leveza, ela é tão leve que ela é insustentável, você não consegue suportar. Então, ele aí vem aqui, né, o próprio dilema do Tomás, né? Seria melhor ficar com Teresa ou continuar sozinho? Então ele diz assim, olha, aqui é o Tomás refletindo o personagem, né? Que no caso o autor criou, né, essa reflexão para ele aqui. Não existe meio de verificar qual é a boa decisão, pois não existe termo de comparação. Não tem como você comparar. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? E isso que faz com que a vida pareça sempre um esboço. No entanto, mesmo o esboço não é a palavra certa, porque um esboço é sempre um projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro, ao passo que o esboço que é a nossa vida não é um esboço de nada, é um esboço sem quadro. Então, aí Tomás fala aqui, né, o provérbio alemão, que eu não sei pronunciar aqui, mas significa uma vez não conta, uma vez é nunca, né? Não poder viver senão apenas uma vida é viver nunca. É como não viver nunca, ele diz, né? Então ele não se conforma com essa questão aqui. Olha só, como que ele, se ele pudesse viver duas vidas, vou viver como a Teresa, vou viver sem a Teresa, vou ver qual que é melhor com ela, mas não dá, você não tem essa oportunidade. Aí quando ele diz aqui, ó, tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, quem nos ensinou para lidar com as coisas da vida, não é? Como é difícil lidar com a vida, lidar com os seres humanos, lidar com a gente mesmo. Então, ele diz, né, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Então, Tomás, ele conclui, né, com essa frase aqui, olha, o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? Repetindo, né, a frase que já foi citada ali, né? O que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? E aí, o que vocês acham? Vocês acharam interessante essa reflexão de Tomás? O que vocês acham que vale a vida? Se o próprio ensaio da vida já é a própria vida. Vamos pensar um pouquinho aí sobre as nossas vidas, sobre a leveza, sobre o peso e sobre todas as questões que essa obra suscitou no pensamento de vocês. E eu recomendo para vocês essa obra, então, de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, um livro maravilhoso. Resistam nas primeiras páginas, porque, como eu falei, ele é muito filosófico, então ele vai discorrer sobre esses temas, sobre todo esse pensamento
reflexivo, e depois ele vai contando sobre os personagens que vale a pena vocês conhecerem. Alguns amam o Franz também, que é um personagem que eu adoro. Alguns o amam, outros falam que ele é um trouxa. A Sabina é fascinante, a Sabina nos ensina muita coisa. E a Teresa é complicado. A nossa opinião sobre a Teresa. O Tomás é um vilão que a gente... Um vilão? Não sei se a gente pode considerar ele um vilão, mas ele é um cara assim que a gente ama, odeia. Amo, adoro, né? Como diz. Mas enfim, pessoal, essa obra é realmente fascinante, está entre os meus 5 livros preferidos. Se vocês quiserem ler, tem lá na biblioteca do CEJA, justamente o mesmo livro que eu li, a mesma edição, o mesmo livro, porque a minha amiga que me emprestou esse livro, ela depois doou esse livro para a biblioteca. Pensa que eu queria que ela tivesse doado para mim, mas não tem problema, depois eu ganhei esse aqui, e também estou muito feliz com ele, mas com certeza eu vou comprar mais edições dele, porque, como eu disse, é um dos meus livros preferidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje, de conhecer um pouquinho sobre o Nietzsche. Também aconselho darem uma estudadinha sobre ele, conhecer algumas de suas obras também, são obras bem complexas. Recomendo a leitura do livro, com Insustentável Leveza do Ser, como eu disse antes, e não se esqueçam, na Semana de Ciências Humanas, estou lá na escola, disponível para nossas aulas de filosofia, caso vocês queiram discutir algum dos conteúdos estudados no Classroom, ou algum outro tipo de conceito, ideia filosófica. Um grande abraço a todos e até a próxima.